A gente está aqui no terceiro dia da segunda edição da One Pride. Eu sou o Diego e sejam bem-vindos ao Por Enquanto Pipipi Popó Podcast da TM7. O TM7 não só sobre esportes para desinformados, e desinformados somos eu e você, mas não por muito tempo, porque hoje a gente está aqui com uma visita muito especial com a Vicky. Vicky. Se apresenta, fala o que você faz. Aqui na minha pauta tá nome, idade, profissão, que time você joga e qual posição, mas a gente vai adaptar a pauta, né? Então se apresenta, conta pra gente quem que você é, o que você faz. Boa. Eu sou Vicky Costa, eu tenho 28 anos, eu sou estrategista de marca e designer. Eu fiz parte aqui de todo o processo, né, de redesign da nova TM7. E é isso. Sou de Salvador, Bahia. Falei isso já? Não, não falou. Ah. E tô aqui em São Paulo hoje, no evento, né, da One Pride. E contemplando aí tudo que está sendo feito e todo esse movimento. Veio nos visitar aqui, né? Nunca, você já tinha, bom, a gente já tinha se conhecido, mas você nunca tinha visto a TM7 assim em ação, né? Não, nunca tinha visto. Já tinha recebido alguns produtos, mas nunca tinha visto de fato assim a galera usando, né, o produto na rua, assim, né? Não tinha visto ainda. Só por foto. É isso aí, Vic, vamos lá. Eu acho que a nossa pauta aqui vai estar muito em torno da TM7, né? Não vai ser a mesma pauta que a gente tem feito nos últimos dias, né? Porque a verdade é assim, eu cheguei na marca em fevereiro do ano passado, mas a One Pride do ano passado, né, a primeira edição do campeonato, foi quando a gente colocou a nossa estratégia, a nova marca na rua, digamos assim, né? Por mais que a gente nem tivesse ainda identidade, a gente estava no início, mas a gente já sabia o que a gente queria. Então, a gente está falando muito sobre o 1 ano da nova TM7. E a gente completou, hoje é sábado, né? A gente completou 1 ano, então, na quinta-feira, agora, né? Assim, foi muito louco pra gente. 1 ano, pareceu que foram 10 anos, né? Mas eu queria bater um papo um pouco sobre como foi participar desse processo, né? Pra gente falar de construção de marca mesmo. Então, a Vicky, ela ainda faz muitas coisas conosco, né? Queria que você contasse pra gente como foi, cara, quando você chegou, né? Você não é especializado em trabalhar com marcas desse tipo de mercado, correto? Correto. Então conta pra gente hoje qual é a sua especialidade. Boa. Eu sou especialista em branding audiovisual, né, para produtoras audiovisuais. Então, realmente não tinha nenhum tipo de contato. Nunca joguei vôlei. Nunca, nunca. Nunca. Eu, tipo assim, Cara, nem na escola. na escola, assim, vez ou outra, eu nunca escolhia vôlei. Tá. Então, não tinha intimidade de fato com o esporte. E então foi tudo muito novo, né? Quando você me chamou aí para participar desse processo da nova TM7, foi uma imersão de fato no vôlei e no esporte para que a gente pudesse desenvolver algo realmente profundo. Então não tinha intimidade, não. E, mano, eu lembro a gente conversando assim, Vicky, eu falei assim, Vicky, ó, eu quero fazer o trabalho que eu já conhecia seu trabalho, né? Já gostava muito do trabalho da Vicky, e eu lembro da gente conversando assim, Vicky, vai dar tudo certo. Assim, eu sei que você não você não tá acostumado, mas eu gostaria, não vejo mais ninguém fazendo, gostaria que fosse você, né? Eu lembro da gente tendo esse papo, né? E falando da TM7, né? Qual foi sua percepção da marca, assim, de voz, de posicionamento, quando você chegou, assim, qual foi a sua percepção, Vic, na sua opinião? Até pra gente falar a gente fala da nova TM7, mas eu queria falar agora da antiga TM7. Qual é a sua percepção da antiga TM7? Do ponto de partida nosso. Boa. Cara, extremamente institucional, fria, né? Era uma marca que olhava muito para a performance do profissional. Eu não via muita inclusividade mesmo, no sentido de estar próximo ali do consumidor. Parecia muito focada em si mesma, né? Era essa sensação que eu tinha, assim, da TM7 antiga. No geral, é isso. Tá. E aí, quando você viu, assim, né? Eu lembro que a gente teve vários papos, né, a gente falou muitas vezes sobre a TM7, né? Qual você sente que foi de cara, assim, o maior desafio que você chegou e identificou quando a gente chegou para conversar? Cara, eu acredito que principalmente fazer essa mudança sem também distanciar da história da TM7, né? Uhum. Então a gente tinha que desenhar essa nova TM7, mostrar ao mundo essa nova TM7, mas sem perder toda a história que já tinha sido construída, né? Porque não tem como negar, foi uma história
de muitos anos, né? É uma marca que já estava há muito tempo no mercado, já era muito conhecida, né, por seus atributos ali. Então a gente tinha que fazer isso de uma forma que o consumidor não sentisse o impacto de agora é outra coisa, mas ao mesmo tempo também sentisse que agora Que também é mudou. outra que mudou. É, Então tinha esse desafio aí nas nossas mãos. é aquela coisa, né? Como que a gente muda sem mudar? Exato. Era Né? Eu lembro da exatamente. gente falando do tipo assim, a gente mudou o logo, né? Então aqui no Wind Banner, aqui nas laterais, já tá o logo novo, né? E eu lembro da gente falando assim, cara, a gente precisa mudar, mas como que a gente muda, só que sem perder a cara, né? Exato. Eu lembro da gente ter esse papo sobre o laranja, né? E Vicky, conta pra gente como que é seu processo, né? Eu sei que você tem um processo muito único, né? De criação, de conversa, onde você entende quem a gente é, o propósito e investiga mesmo, né? Em conversas, né? Como que foi? Conta pra gente como que é e conta como foi esse processo junto com a TM7. Legal. Cara, o processo ele parte de dentro da marca, né? Ele parte de dentro de quem está por trás, em primeiro lugar, né? Da gente entender aí o idealizador dessa mudança, entender a história da marca, entender o que ela faz de fato, como isso impacta, quem ela serve, o propósito dela, valores, enfim, a gente alinha toda essa estrutura interna de personalidade, noção de marca para depois a gente colocar para fora, decidir como isso vai para o mundo, né? Aí Então, visualmente até, né? visualmente, inclusive, Uhum. em frases e tom e voz e visual, né? Então, cara, na TM7 foi um processo que a gente fez de uma forma diferente, né? A gente olhou muito para a comunidade para construir essa marca. Uhum. Então, todo o processo, obviamente, a gente passou ali por entender o produto, a história, enfim, todos os atributos, mas principalmente a comunidade foi o nosso foco principal. Dar essa ênfase na comunidade, olhar para a TM7 de uma forma que nunca tinha sido olhado antes e olhar para a comunidade também, que a TM7 servia de uma forma que ela nunca tinha sido vista e colocada no palco, né? Como a gente construiu para ser colocada. Então, a diferença, eu acho que principal aí de todo o processo foi esse. A gente deu muita ênfase para a comunidade nessa construção. Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu falo de brincadeira, assim, né? Que a TM7 é o Guaraná Jesus do esporte, né? Mas quando eu falo isso, eu tô querendo dizer que a gente trabalhou e ainda está trabalhando com uma marca que ela, de certa maneira, foi acidental, que é o que a gente chama de marca acidental. Como assim? Não estou dizendo que a TM7 estava errada, não é nada disso, né? Ela nasceu no lugar certo, com as pessoas certas, né? Com a fundadora certa, né? Atendendo com um produto muito bom, né? Um determinado mercado e ela é reconhecida, né? Tanto que hoje o trabalho que a gente está fazendo é de resgate de base, porque dentro dos nossos canais a gente tem muito menos pessoas do que pessoas que conhecem a marca. Então é uma coisa que eu nunca tinha vivido, né? Então eu falo do Guaraná Jesus, porque eu não sei de onde é o Guaraná Jesus, alguém lembra? Você lembra, Pedrinho? Pesquisa pra gente aí se você puder, mas da onde vem o Guaraná Jesus, né? Eu lembro que tem uma história da Coca-Cola. A Coca-Cola ela queria ser o refrigerante número um ali naquela região e ela não conseguia, porque ela perdia para o Guaraná Jesus, que era um refrigerante local, uma marca local, né? E aí, Maranhão, então o Guaraná Jesus do Maranhão. E aí o que aconteceu foi a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus. E aí a gente faz essa comparação, né, onde a gente tem gigantes do esporte no mercado, né? E a TM7, com uma operação nacional, uma operação local, com uma equipe enxuta, né? E que tinha uma percepção de valor, assim, que era muito grande, porém que não necessariamente tinha feito alguma coisa para estar nesse lugar, você entende? Assim, além dela ter nascido da maneira perfeita, né? Ela nunca tinha olhado para si mesma e falando assim, será que é isso que eu tenho que fazer? Com quem eu estou falando, né? Para quem eu estou vendendo, né? Será que a gente tem todos os aparatos necessários para estar alinhado com essa galera? Então, eu lembro da gente sentando assim, né? E olhando números, porque é uma marca que não nasceu ontem também, né? E a gente olhando números e falando assim, como que a gente reconstrói isso agora sim, de maneira intencional, tá ligado? Então, isso para mim também foi muito novo, eu sou do marketing já há muitos anos, né? Mas para mim foi assim um processo que, sei lá, explodiu a minha cabeça, né? Qual foi sua memória favorita dessa transformação? Cara, sem dúvidas a apresentação ali da identidade visual, né? Quando a gente traduziu tudo isso em um visual que desse suporte para toda a comunidade, que a gente desenvolveu os patches, né? Dando
essa visibilidade ali para cada parte do vôlei, né? O master, o vôlei LGBT, o vôlei, enfim, né? Olhando para mais vertentes do vôlei que não sejam necessariamente profissional, né? Uhum, Então, quando eu apresentei isso para vocês e, pô, todo mundo recebeu muito bem, todo mundo ficou muito feliz com as novas cores, uhum. a nova forma de se comunicar foi minha parte favorita, sem dúvidas. E, cara, eu lembro que a gente fez um conteúdo, né? Na verdade, foi assim, um conteúdo que ele não foi pensado para ser um conteúdo, mas a gente juntou as nossas comunidades ali de atletas, amadores, profissionais, e a gente fez uma apresentação para eles da ID Nova que chegaria, então a gente estava até longe de lançamento ou de colocar em produto, e o que a gente fez foi, a gente gravou a reação até para ficar de registro lá dentro da marca, da empresa, né? Mas assim, a galera falava assim, caramba, cara, como mudou, que bonito que tá, e ao mesmo tempo falava assim, parece que melhorou, parece que continua igual, só que melhor. E aí foi ali que eu falei assim, caramba, acertamos. Seguimos, né? Porque se a gente tivesse feito um trabalho onde o atleta falasse assim, tá, mudou, mas eu não entendi, acho, né? Mas assim, foi muito legal. E é um dos vídeos, assim, é um vídeo, assim, na minha opinião, horrível, tá? Feiaço, Vicky. A gente gravou a tela, né? Então a gente tem a galera na webcam, aí a gente cropou, tá tudo pixelado, assim, a imagem tá horrível, mas é um dos vídeos mais assistidos, assim, cara. Que a gente tem mais Vídeo é assistido. legal, vídeo é legal. É, e a galera assim, nossa, que legal. Não acredito, sabe? É só isso, porque a gente no vídeo não mostra, né? Na época quando a gente soltou, foi um teaser, então a gente não mostrava nada, né? Mas Vicky, conta pra gente, né? Eu lembro que um dos papos que a gente teve, né, foi do Novo Laranja. Todo laranja. Conta pra gente como é que foi encontrar esse Novo Laranja. Cara, a ideia era a gente permanecer, né, com a identidade da TM7, né? A gente não podia simplesmente mudar para de repente verde, né? A marca já tinha construído uma história em cima do laranja. Só que nessa nova fase, a gente buscava ser mais ativo, né? Vibrar mais junto com a comunidade, estar mais próximo. Então, esse novo laranja ele veio muito disso, né? De ter mais presença, de ser uma marca mais vibrante, mais viva. Né? Então a gente encontrou a partir dali, a gente encontrou um laranja ali que fica, ele, ele vibra, né, a ponto de que ele é quase um vermelho, né? Ele É, fica no limite ali entre o nível mais alto ali do laranja, né? Então acho que o principal objetivo era esse, né? Era trazer essa vida para a nova TM7. total, e eu lembro, eu falava assim, cara, eu tô enchendo muito o saco da Vicky, porque eu lembro que eu procurava, porque eu não tenho esse conhecimento, então eu procurava, assim, cores que eu achava que tinham o caráter único e eu mandava um uniforme de time, Uniforme de da time. NFL. Eu falava, Vicky, olha esse azul, não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo. Mas ela entendeu muito bem, porque quando ela apresentou o laranja, eu falei assim, era isso. Era isso, eu nem sabia que eu queria esse laranja, mas agora eu sei que é esse que eu queria. Então foi muito louco, assim, pra gente também ver a transformação. E o quanto, né, falando da gestão antiga, claro, todo o processo de mudança tem resistência, né? Quando a gente fala da gestão antiga, né, as pessoas que ainda estão na marca, obviamente, né, mas para elas era muito esquisito ver isso mudar do dia para noite, né, principalmente com uma equipe nova de marketing chegando. Eles não estavam acostumados, mas também foi muito louco ver eles olhando, né, e dentro do cenário que a gente estava planejando, falar assim, entendi, gostei e faz sentido. Para mim, o faz sentido é a cereja no bolo, entendeu? Se para mim fosse um tá bonito, mas não faz sentido, então tá errado, tá ligado? Então, eu me lembro assim, apresentando pra galera, a galera olhando assim, posso ver de novo? Faz sentido, entendemos. E assim, foi uma aprovação, né? Foi no gol, né? Foi no gol, de primeira. Foi no gol, foi de primeira, cara. Vamos lá. Como tá sendo? Então, você tá vendo o TM7 pela primeira vez? Agora, como designer, né, como estrategista, como está sendo ver? Porque a TM7 é uma marca muito viva. Ela já tem muitos anos no mercado, ela é muito querida. E a gente está aqui no campeonato que é a One Pride, onde a galera tá usando o produto, né? Tá tudo aqui, né? A identidade visual tá em todos os lugares. Como está sendo chegar num lugar e ver, né, como profissional, a marca né, na rua? Sensação única, cara. De verdade. É muito louco. É o que eu tava falando aqui, não tem nem muitas palavras. É muito louco ver tudo isso
de pé, tudo acontecendo, né? Tudo que a gente bolou, as novas embalagens, o novo símbolo estampado nos brags, a galera usando, a galera vivendo o que a gente planejou para ter M7, né? Eu vi ali o pessoal. Cara, teve uma hora que a Lari ali fez o desafio de colocar o braque Enquanto faz a manchete, né? enquanto faz os manchetes, cara, na hora que a menina ganhou ali, ela saiu louca, cara, gritando. Ah! E, pô, você vê que a marca é desejada, a galera tá querendo, né? Tá perto e, pô, satisfação demais. Tô muito feliz de ver isso aqui. Tô usando, cara. Tô de É, TM7. Olha lá. eu tô de Manguito Tech, tô de meia, com a camiseta, que inclusive foram vocês que fizeram Tá linda essa camiseta. a camiseta do evento, então a gente vê a equipe usando, né? É, Oi? Não, eu tô usando aqui, ó. Depois eu viro aqui, a gente coloca aqui na tela, ó. Vou apontar aqui, ó. A camiseta vai estar aqui em algum lugar, ó. Mas eu tô usando aqui também, então a gente vê os árbitros usando, né? A galera, então. Todo mundo usando. Muito louco, né, cara? Assim, é um prazer receber você aqui. Assim, né? Quase que eu falei assim, Vicky, vem cá, né? Quero mostrar você a parada andando, porque às vezes a gente fica assim, né? Naquela nossa bolha, né? Da reunião, da aplicação, do site, de números, da venda, e às vezes eu mesmo, né? Eu esqueço que é uma parada viva, né? E que a gente controla até certo ponto e depois que a gente cria, ela sai. Então é muito doido ver pra mim assim também a galera, a marca em movimento, né? E a marca em movimento tá fora da gente, isso que é muito louco. É verdade, é É muito verdade. louco. Vamos lá. A gente fala muito de comunidades, né? E do esporte por uma perspectiva como se ele fosse um motor de mudança, né? Você falou, né? Você não joga, mas agora que você tá vendo essa galera, como que você vê, né, isso? Porque uma coisa é a gente falar de estratégia, uma coisa é a gente falar uma coisa que a gente gostaria, mas como que você vê isso chegando aqui, vendo é, esses atletas aqui amadores de alta performance, né? As atletas também. Como que você vê tudo isso que a gente visualizou, né? Aplicado aqui, como que você vê essa transformação que não estou falando de TM7, estou falando do esporte mesmo, né? A TM7 sendo apenas uma das partes dessa parada. Estamos em casa. Cara, muitas coisas passam pela minha cabeça. Porque o que é mais louco para mim, por exemplo, é pensar que toda essa galera aqui, na minha opinião, né? Esses caras são aqui e as meninas são as pessoas que verdadeiramente amam o esporte, porque a gente vende joelheiras, né? Mas se essa galera machuca o joelho, amanhã elas estão trabalhando, né? Então, assim, apesar de tudo, o vôlei ou o esporte, né? Então isso para mim é uma coisa que fica muito marcante, assim, né? E como a gente faz parte desse universo, né? É uma coisa que eu tenho que me lembrar, do tipo assim, esse é um universo vivo, a gente faz parte desse universo. A TM7 não é o universo, né? O universo é o esporte, né? E todo mundo que senta aqui e troca ideia, chega aqui, senta e fala, esporte mudou minha vida. Tá ligado? Como? Sem ele eu não tenho motivação, ou assim, sem ele eu não. O Joedson mesmo falou assim, cara, eu sem o vôlei eu acho que eu morro, sabe? Nossa. É muito louco pra mim ver isso, assim, né? E a gente mirando nisso, né? Cara, e eu acho que o mais louco é que tudo que acontece dentro do esporte, na verdade, a gente também leva para a vida, né? É uma forma de aprender certos valores, certos limites, né? E a persistência que a galera tem aqui, com certeza é algo que reverbera em outros lugares da vida, né? No trabalho, na família, né? Nos relacionamentos, enfim. Então, E na gente, né? e na gente. Porque eu lembro da gente tendo esse papo, assim, como que a gente pega uma marca que trabalha com uma galera que tem um propósito, assim, muito forte, né? Que é o vôlei, não a TM7 no caso, né? E como que a gente entrega isso quente para eles, né? Então, a gente quer entrar agora dentro desse processo, né? Eu lembro da gente tendo esse papo e a gente preocupado, como que a gente faz isso? Isso para mim foi muito louco. Chegar no meio do caminho, né? E ser essa ponte, na verdade, né? Não, É. nunca o fim, né? E também nunca é o começo, né? E nunca o Então não começo. começa com a gente. A gente tentou entrar no bonde andando, né? E o bonde sendo o esporte, pegando uma marca que já estava ali dentro do contexto e só refinando aquela parada para que chegasse aqui e a galera se identificasse mais ainda, né? Verdade. Isso é muito louco para mim.
É, Vicky, você tem algum esporte que você pratica ou que você gostaria de começar a praticar? Vou puxando um pouco agora pro esporte. Assunto sensível. Ah, Então, cara, eu comecei a correr uma vez e eu gostava. Eu achava muito louco as pessoas correndo. Eu nunca entendi qual a graça daquilo. E eu comecei a correr e eu comecei a gostar, cara. uhum, Então, acho que corrida é um esporte que eu tenho uma certa afinidade. Mas confesso pra você também que uhum. depois que a gente desenvolveu a marca da TM7, me deu uma vontade de experimentar vôlei. Mas é. E tem uma galera lá no condomínio que joga também. Eu fico com vontade de vôlei de areia lá, tem uma quadra de areia. Eu fico com vontade, só que eu não sei como começar, sabe? Eu não sei onde achar. Eu lembro que a gente falava muito sobre isso também. Uhum, Como achar o meu grupo, né, pra sim. começar a praticar esse esporte. Essa é uma das perguntas que está aqui na minha pauta. Quando eu faço para os atletas que sentam aqui, eu pergunto assim: se eu estiver começando hoje, mas eu não sei muito bem como começar, me indica aí um lugar na sua cidade, ou um projeto, uma escola, uma quadra, sei lá, me indica alguma coisa. Aí o pessoal tá trazendo justamente isso, cara. Cara, eu não sei como começar. É, Isso é um ponto mesmo, isso é uma pauta muito importante. E aí a gente, né, a gente até falou lá atrás, né? Eu queria muito desenvolver um aplicativo, tipo um Uber do vôlei, né? Lembro. Onde a galera vai entrar e falar assim, quero jogar onde eu jogo. E aí vai aparecer ali um mapa com, tem aqui perto de você uma escola, uma quadra, um campeonato que vai rolar, né? Eu lembro da gente falando isso. Verdade. Não temos aplicativo, mas temos um pipipi pro podcast agora, né? E Vicky, ó, tem uma pergunta aqui que a gente tá fazendo pra galera que joga, mas eu acho que pra você seria muito legal. Que é o quê? A gente está aqui nesse campeonato, né? E a galera geralmente reclama muito de infraestrutura do esporte no geral. Então falam assim, pô, para um time vir aqui jogar, existe todo um custo, uma energia a ser gasta que para eles é muito alta, porque eles são amadores. É hospedagem, alimentação, é uniforme, é equipamento, é inscrição do campeonato, arbitragem, né? E além disso, toda a parte técnica, que é o jogar, né? Depois de tudo isso vem o jogar, né? E eles têm muita dificuldade, e eu entendo isso, né? Porque não tem quase ninguém olhando para o esporte com esse tipo de carinho, né? E quando não tem ninguém olhando, a responsabilidade cai sobre o atleta, né? E aí eu me lembro que eu converso com o Pedro aqui, né, que é o organizador do campeonato, e ele me falou assim, cara, respira fundo, a TM7 não vai arrumar o esporte, cara, entendeu? Do tipo assim, a gente tenta, a gente pensa, debate muito sobre isso, mas não vai ser só a TM7. E é uma pergunta que eu tô fazendo pra galera é o quê? Como você acha, né? Só que aí diferente da gente que trabalha com marcas, né, ou construção de marcas, né, às vezes eles têm uma outra perspectiva. Eu pergunto assim, como a TM7 e outras marcas podem mudar o mundo do esporte? Daí é a sua opinião mesmo, tá? Porque a gente trabalha construindo marcas e propósito e eu acho que está muito relacionado isso. Então, na sua opinião, como que empresas e marcas podem ajudar a resolver problemas ou dar alcance para essa galera que está aqui? Cara, eu acredito que dando voz, sabe? Escutando essas pessoas, entendendo a realidade delas. Acho que a TM7 faz isso muito bem, sem puxar a brasa, né? Mas vocês estão aqui, né? Patrocinando junto com a própria One Pride, né? É um campeonato que, cara, ele é LGBT, né? Então vocês estão dando voz, espaço, dando palco, né, para pessoas que muitas vezes ficam esquecidas, Uhum. né? Então, a partir do momento que vocês escolhem, né, dar esse lugar, dar voz e incentivar de alguma maneira para que as pessoas continuem praticando esporte, independente de qualquer coisa, né? É uma forma de mudar e de ajudar o esporte a continuar vivo, a continuar se espalhando, né? Independente de qualquer outra coisa. Então, acho que voz, cara, voz é uma parada importante. Eu tenho uma pergunta aqui que eu tô fazendo pra galera, eu vou fazer pra você também, que é sobre a One Pride, né? Então eu acho que existem torneios, né, de vôlei, torneios esportivos, né, campeonatos, né, que são, digamos assim, apenas campeonatos, né? Só que a One Pride não é isso, né? Ela não é só um campeonato, né? É, na sua opinião, qual é a importância de campeonatos como a One Pride? Cara, quando a gente chega aqui e a gente olha essas quadras, né? As pessoas que estão dentro dessas quadras, né? LGBT, trans, enfim, a gente percebe que
não é só o que a gente vê ali na Copa, né? Não é só o que a gente vê na tela da televisão, né? O esporte, ele tá em todos os lugares, ele tá em todos os gêneros, em todas as raças, em todas as sexualidades, né? E, e a One Pride unir essa galera, né? Ser especificamente feito para essa galera, algo muito lindo, cara. É muito forte, muito poderoso e muito necessário, né? Acho que é isso. Chegar aqui e ver isso sendo vivido é muito legal. É muito legal mesmo. E eu vou puxar o saco da One Pride agora, porque a One Pride faz uma coisa que e a gente participa de campeonato pra caramba, né? A gente tá agora em 3 campeonatos ao mesmo tempo, aqui em mais 2 outros lugares, Curitiba e Poços, né? A gente quase nunca vê, que é o quê? A galera ficar pra assistir jogo, mesmo depois do time ter sido eliminado, por exemplo. Então, no ano passado, eu lembro da final, era todo mundo dentro daquele ginásio assistindo a final. Isso não é comum, tá? Geralmente o que acontece é, meu time foi eliminado, abraço, eu vou embora agora, não vou assistir. E aqui é todo mundo assim, claro, tem favoritos, né? Tem times que a galera talvez não goste tanto, né? Tem adversários, mas é a galera sentando, assistindo, curtindo. Então, a vibe que tem a One Pride, a gente dificilmente encontra, cara, tá? Então, assim, eu vejo além de um bom campeonato, campeonato bem estruturado, mas um espaço seguro, tá ligado? Espaço seguro, É, verdade. galera vem pra cá e se sente confortável pra praticar o esporte, pra se envolver, né? E não é uma parada que a gente vê muito por aí. Vicky, eu acho que basicamente é isso que eu tinha pensado, tá? Gostou de participar? Com certeza. Eu acho que agora a gente, geralmente no final a gente abre pro jabá, então se você quiser mandar um recado pra alguém ou falar até fala seu arroba, fala do seu trabalho, a gente nunca sabe quem assiste, pode falar, agora é a hora. Bom, eu sou a Vicky Costa, conhecida como Vicky Costa. Eu trabalho com marcas em geral, né, mas principalmente marcas audiovisuais. Meu arroba é a Vicky Costa. Se você quiser me seguir lá, dá uma acompanhada. Eu sempre falo sobre o universo de marca, né, construção de marca e como isso impacta negócios. Então, é isso. Se você quiser mudar o seu negócio, a não ser que você seja nosso concorrente, tá? A não ser que você seja nosso concorrente, você sabe que eu tô falando de você, concorrente, tá? Então não adianta, tá? Não adianta. Você não. Mas todo mundo está convidado a entrar lá e mandar um recado para a Vicky. E aí, se você gostou do vídeo, você dá like no vídeo, você comenta, você compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber notificação, se inscreve no canal. Esqueci alguma coisa, produção? E é isso, tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima.